Então vamos fazer aqui uns exercícios, 7.8, 7.9 e o 7.10. Vamos começar com 7.8. Exercício 7.8. A ordem estrita sobre um conjunto de caixas definido no exercício 7.7 anterior é uma ordem total? Nós vimos aqui no exercício anterior a relação das caixas, né? Nós temos que A está relacionado com B, A, R, B, somente se a caixa A cabe dentro da caixa B. Nós mostramos que era uma relação de ordem estrita. Queremos provar que é uma ordem total. E a resposta é não, não é uma ordem total. Porque podem existir duas caixas A e B, tais que a caixa A não cabe dentro da caixa B e também a caixa B não cabe na caixa A. E um exemplo disso são caixas com medidas. 1 centímetro, por exemplo, 1 metro, 1 metro e 5 metros, e 2 metros, 2 metros e 2 metros. Né? A caixa A não cabe na caixa B, porque nós temos 5 metros aqui de profundidade, e aqui só 2 metros de profundidade. E aqui a caixa B não cabe dentro da caixa A, porque aqui nós temos 2 metros de comprimento, e aqui só 1 metro de comprimento. Então, não tem como caber essa nessa, nem essa nessa. Então, não é uma ordem total. Vamos fazer agora o exercício 7.9. Seja R uma relação de ordem total sobre um conjunto B. R está contido em B cartesiano B. Né? R é um conjunto de pares ordenados e as duas ordenadas estão em B. Prove que para todo subconjunto A de B, A está contido em B, claro, a restrição R' de R a A também é uma relação de ordem total sobre A. Veja o exercício 7.4. Né? Então vamos lembrar aqui o enunciado do exercício 7.4, que nós já resolvemos numa aula anterior. Seja R uma relação de ordem sobre um conjunto B, R está contido em B cartesiano B. Prove que para todo subconjunto A de B, A está contido em B, a restrição R' de R a A também é uma relação de ordem sobre A. A diferença dos dois exercícios é que no 7.9 diz a ordem total, ou seja, todos os elementos estão relacionados entre si nessa ordem, ou X, RY ou Y, RX. E no exercício 7.4 não precisa ser ordem total. Então nós já provamos no exercício 7.4 que uma relação de ordem R restrita a um subconjunto A, também o R', essa restrição R' da restrição R, também será uma relação de ordem. Agora queremos provar que se é ordem total, também é ordem total. Né? Perfeito. O lembrete, só para lembrar o que nós usamos, o que significa a restrição, XR', Y, é equivalente, a definição dele é que XRY, e além disso, os dois termos, as duas ordenadas X e Y, estão no conjunto A. O conjunto A é o subconjunto, o B é o conjunto principal. Né? Aqui já falado no exercício 7.4, provamos que R' é uma relação de ordem, já que R é uma relação de ordem, R', que é restrito, também é. Falta provar que R' é total. Então vamos lá. Vamos pegar dois elementos quaisquer do subconjunto A. XY pertence a A. Implica que XY pertence a B, porque A está contido em B. Como A está contido em B, XY pertence a B, nós temos que XRY ou YRX. Por que daqui para cá? Porque R é dado como uma relação de ordem total. Então, como XY estão no conjunto base B, então, ou X está relacionado com Y ou Y com X, porque é a definição de ordem total. Isso implica, já que o X e o Y estão em A, que XR' Y ou YR' X. Isso significa que a relação R' é total. Então, está provado que relação de ordem total, as restritas a subconjuntos também são relações de ordem total. E finalmente, para terminar, o exercício 7.10. Seja R uma relação sobre um conjunto A e seja essa a relação complementar S igual a A cartesiano A menos R. Aqui o conjunto base agora é o A. Não é mais B igual ao exercício anterior, é A. A cartesiano A menos a relação R. Então, ou seja, vamos pegar todos os pares possíveis de elementos de A e tirar os pares de R. Vão sobrar os pares de S. Prove ou mostre um contra-exemplo. R é de ordem, R é uma relação de ordem sobre o conjunto A, se somente se, S é uma relação de ordem estrita sobre o conjunto A. E vamos ver que é falso, mas o segundo item é verdadeiro.
R é uma relação de ordem total sobre o conjunto A, se somente se S é uma relação de ordem estrita total sobre o conjunto A. E vamos ver que é verdadeiro. Para provar que o primeiro item é falso, é fácil. Vamos mostrar um contra-exemplo. Seja o conjunto 1, 2. E a relação R só tem dois pares, o par 1, 1 e o par 2, 2. Aqui. 1R1 e 2R2, ou seja, 1, 1 pertence a R e 2, 2 pertence a R. E a relação S só tem dois pares, 1, S2 e 2S1, ou seja, 1, 2 pertence a S, 2, 1 pertence a S. Veja, a relação R é uma relação de ordem. Ela é reflexiva, 1, 1, 2, 2. Ela é simétrica, né? Ela é antissimétrica, quer dizer, porque não tem elementos par entre elementos diferentes na relação R. E ela também é transitiva, né? Eu tenho 1, tenho 1, tenho 1, tenho 2, 2, tenho 2, 2, tenho 2, 2. Então a relação R ela é muito simples, mas ela é reflexiva, antissimétrica e ela é transitiva também. Então ela é uma relação de ordem. Mas a relação S ela não é uma relação de ordem, porque ela não é antissimétrica, porque nós temos 1, 2 e 2, 1, né? Ela é na verdade simétrica, né? Nesse caso, ok? Então, se ela não é antissimétrica, ela não pode ser uma relação de ordem estrita. Perfeito. Mas vamos provar agora que o item 2 está correto. R é de ordem total se só se S é de ordem estrita total. Vamos provar. Vamos primeiro observar que se a relação R é reflexiva, nós teremos todos os pares AA. Então, S, como é o complemento, não terá nenhum par AA. Ou seja, se R é reflexiva, S é irreflexiva, não terá nenhum par. Por outro lado, se S é irreflexiva, não tem nenhum laço, né, nenhum par AA, então R, que é o complemento de S, terá todos os pares AA. Ou seja, se R é reflexiva, então S é irreflexiva, não é isso? Então, isso está provado, já com se somente se, ok? Perfeito. Então, vamos considerar apenas pares x, y, em que x é diferente de y, porque os pares iguais, xx, ou y, né, já estão sendo considerados aqui nessa primeira linha. Vamos supor inicialmente, já que aqui é um se somente se, nós temos que provar a ida, depois provar a volta. Vamos provar a ida primeiro. Vamos supor que R é uma relação de ordem total. Suponha que R é uma ordem total e vamos pegar elementos distintos, x, y, z, pertencentes ao conjunto base A, diferentes. Por que diferentes? Porque os iguais já tratamos aqui na primeira linha. Perfeito. Se x, y pertence a A, isso implica que x é ry ou y é rx. Por quê? Porque R é uma relação total. É dito aqui no item 2. Né? X é ry ou y é rx. Além disso, se nós temos x e ry, como eles são diferentes, o x e o y, nós não teremos y é rx. Por isso tem essa barrinha vermelha aí. Não é? Porque R é antissimétrica. Por outro lado, essa segunda afirmação nos diz que se nós temos y rx, nós não teremos x ry, quer dizer, já que ela é antissimétrica, não é isso? Se nós temos y rx, nós não temos x ry. Se nós temos x ry, nós não temos y rx. Se nós temos y rx, nós não temos x ry, porque é antissimétrica. A definição de S, o S é o que? O complemento do R. Então, se nós temos xy, nós não temos xsy, xy em S. Se nós não temos yx em R, então nós teremos yx em S, porque o R e o S são complementares. Se nós temos yx em R, nós não temos yx em S. Se nós não temos xy em R, nós teremos xy em S. Ok? Perfeito. Apenas troquei isso por isso, isso é equivalente a 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 isso. Isso significa que S é total e antissimétrica, não é isso? Por quê? Porque para todo elemento x, y pertencente a, nós concluímos que ou nós temos ysx ou xsy, e além do mais, se nós temos ysx, nós não temos xsy, se nós temos xsy, nós não temos ysx. Ok? Perfeito. Então S é total e é antissimétrico. Porque se nós temos xy, os x e y estarão relacionados aqui ou aqui. E além disso, se nós temos um, nós não temos o outro. Né?
Perfeito. Além disso, falta provar que S é transitiva. Então pegamos XSY e YSX, né? Ou seja, X, Y pertencente a S, YZ pertencente a S. Isso significa o quê? Que nós temos ZRY e YRX. Por quê? Se nós temos YSX, como ela é total e antissimétrica, nós não temos YRZ. Nós não temos Z e Y em R. Então nós teremos ZRY, né? ZRY vale. Ou seja, isso implica isso, né? Além disso, XSY implica YSRX, né? Por quê? Porque se XY pertence a S, quer dizer que YX não pertence a S, então quer dizer que YX pertence a R. Perfeito. Uma vez que nós temos ZRY e YRX, como R é transitiva, nós supomos que é uma ordem total, é uma ordem, então nós temos ZRX. E se nós temos ZRX, é porque nós não temos XRZ. E se nós não temos XRZ, não vale, então vale XSZ. Ou seja, XSY e YSX implica XSZ, quer dizer que essa é uma relação transitiva. Provamos a ida com isso. Para provar a volta, o argumento é igual, praticamente igual, porque nós não vamos tratar os laços, né? Os pares XX, AA, YY. Como estamos trabalhando só com elementos X, Y e Z distintos, o argumento da volta é só trocar R por S e S por R. Suponha que S é uma ordem total, estrita no caso, né? XY pertence a A implica XSY ou YSX, pois S é total. Onde tiver R, troca por S, S por R, é o mesmíssimo argumento. Ok? Para a volta. Porque o que difere o R do S, o fato de ser estrito ou não, são os pares entre ordenadas iguais. E foi eliminado aqui, já foi resolvido na primeira linha. Ok? Então provamos a ida e provamos também a volta. O item 2 é verdadeiro. É isso.